Meus queridos irmãos, chegamos no momento mais importante dessa programação, onde nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu não sei a hora que você vai me assistir nesta programação maravilhosa, se é de manhã, à tarde, à noite, não sei. Eu só sei que vocês que estão me acompanhando agora vai se alimentar da palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, e as nossas Bíblias já estão abertas lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13 e no versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Está escrito da seguinte maneira: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não faça isso, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e colocai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meus queridos irmãos, hoje, como de costume eu sempre digo, nós estamos diante de uma palavra muito poderosa aos nossos corações. Eu creio que esta palavra vai edificar a tua vida de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural. Porque nós vamos aprender o significado desta parábola, o trigo e o joio. Nós sabemos que quando Jesus estava andando aqui na terra, caminhando por essa terra, juntamente com seus discípulos, ele estava a todo momento pregando para uma grande multidão, pregando para os seus discípulos, orientando qual era a melhor maneira, o melhor caminho a andar. E ele então traz-nos uma lição sobre o significado da parábola do joio e do trigo. Jesus, ele vem nos trazer aqui, meus queridos irmãos, duas qualidades de pessoas, dois tipos de crentes, duas maneiras de cristão vivendo dentro da igreja. E nós vamos agora aprender passo a passo. E eu quero que você, meu querido, abra o teu coração nesse momento, porque vamos falar da palavra de Deus. Na parábola do semeador, a semente, nós entendemos então que é a palavra de Deus. Mas nesta parábola do joio que nós acabamos de ler, o joio e do trigo, as sementes representam as pessoas. As sementes do trigo são os filhos do reino, os filhos da luz. Mas as sementes do joio são os filhos do maligno, filho das trevas. Somente aqui nós já temos uma comparação do próprio Jesus, quando ele quis dizer a respeito dessa parábola. Então quem são o trigo? São os filhos da salvação, aqueles que têm compromisso com Deus, compromisso com a palavra. Quem é o joio? Quem são os joios? São aqueles que não têm compromisso com Deus e que não vivem a palavra de Deus. Na primeira parábola, meus queridos irmãos, a boa semente é a palavra do reino de Deus, que regenera a vida do homem. No entanto, na parábola do joio e do trigo, os filhos do reino
com as suas vidas transformadas pela palavra. São os elementos que fazem a diferença. Você pode notar, meus queridos irmãos, que aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 13, onde nós lemos um pouco para frente, nós já vemos a parábola do semeador. E aqui ele sai semear o quê? A boa semente, como diz a palavra do Senhor aqui. E ele coloca a sua semente em uma terra, em outra terra, em outra terra, e pronto, por aí vai. É a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, a parábola da semente é a palavra de Deus. Agora, isso daqui que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, já trata-se de outra coisa. Trata-se da parábola do trigo e do joio, duas qualidades, dois tipos distintos de pessoas, de cristãos, que infelizmente eu venho dizer que nos dias de hoje está existindo mais joio plantado do que trigo plantado. Por quê? Porque nós estamos vendo as qualidades desse trigo, que não é trigo, é joio, se parece com o trigo, é igual ao trigo, mas não é trigo. E nós vamos chegar lá e você vai ver que hoje a palavra de Deus vai queimar o teu coração e você vai ver qual lado você está, que plantação você é. Será que você tem sido trigo ou você tem sido joio? Será que você foi plantado pelo Espírito Santo ou foi Satanás que te plantou? Você vai saber hoje, e a glória de Deus vai tomar conta em nossa vida, e nós vamos sentir a palavra de Deus agindo dentro do nosso coração e rasgando por dentro e queimando o nosso ser. Aleluia! Nós sabemos, meus queridos irmãos, que quem tem a atividade, que quem tem a oportunidade e o trabalho de semear o joio é Satanás. Satanás, ele está incumbido de semear o joio. Na onde? Num campo limpo? Não, aonde existe o trigo. O joio é uma figura metafórica de algo maligno, de algo errado, de algo que não presta, de algo que não tem valor. E semear esse joio significa infiltrar coisas ruins, e essas coisas podem significar erros, pode significar pecado, pode significar heresias, desvio de doutrina, que o inimigo semeia no meio do povo de Deus, no meio da igreja, a saber, no meio do trigo. Jesus declara que o joio representa então os filhos do maligno. E quem são eles? São as pessoas más que rejeitam a verdade de Cristo e passam então a semear ervas daninhas. O joio então, com suas sementes ruins, estão se infiltrando no meio do trigo. E os filhos do maligno são as pessoas mundanas, que estão sob o domínio de Satanás e lhe obedecem cegamente dia após dia, vivendo a sua vontade, fazendo somente, unicamente, exclusivamente a sua vontade. São agentes de Satanás que promovem a desordem e a mistura do certo com o errado, da justiça com a injustiça, da verdade com a mentira, da luz com as trevas, no meio do povo de Deus. E o que nós mais já estamos vendo nos dias de hoje é isto. Meu querido irmão, uma falta de discernimento para que o homem, para que a mulher entenda que as coisas erradas são erradas. Não há meio termo, não há meio caminho. O que é certo, o que é errado. Mas agora as pessoas estão tentando mudar a verdade em mentira, mudar a mentira em verdade, mudar o certo pelo errado, o errado pelo certo. E Deus não tem se agradado dessa maneira. Por quê? Porque essas pessoas são os joios que foram jogados, plantados no meio do trigo para danificar o trigo. Mas graças a Deus que ainda tem trigo que está aí dando frutos ainda, dando semente e fazendo a diferença nessa terra, porque foi plantado pelo Pai Celestial. Os filhos do reino precisam estar atentos e vigilantes para impedir a invasão sorrateira. De quem?
dos filhos do maligno. Eles tentam, meus queridos irmãos, nos convencer a aceitar o espírito do mundo no estilo de vida cristã que nós adotamos. Influenciar as nossas decisões espirituais no sentido de buscar soluções meramente humanas e minar na nossa mente cristã para adotarmos uma mentalidade que contraria quem? Contraria a palavra de Deus. E essa mistura sem distinção entre luz e trevas é perniciosa para o reino de Deus, ou seja, o próprio Deus abomina. Eles querem infiltrar dentro da igreja. O mundanismo quer se infiltrar dentro da igreja. E cada dia que passa o povo está aceitando. Cada dia que passa as igrejas no geral estão aceitando qualidades e qualidades de pessoas que não têm compromisso com a verdade do Evangelho. Não tem compromisso com a palavra de Deus. Não tem compromisso com a Bíblia Sagrada. Estão se infiltrando cada dia mais. São pastores que dizem: não, deixa do jeito que está, não tem problema não, ele está servindo a Deus da maneira que ele quer. Meu querido, nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade, nós somos chamados para fazer a vontade daquele que nos chamou, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Oh, meu querido irmão, nós temos que abraçar a causa do Evangelho hoje, abraçar a causa da justiça hoje. Para quê, meu querido irmão? Para que nós possamos cada dia mais honrar a palavra de Deus. Entender que nós, meus queridos, somos a semente, a boa semente. Entender que nós somos sal da terra e luz do mundo. Entender que nós somos a luz na escuridão. Entender que nós somos o trigo. Lembre-se que o joio, ele se parece com o trigo. Só parece. Quando você pega o joio e você esfrega ele para tirar os frutos, não existe, é só palha. É só palha, e palha você sabe onde a gente joga? No fogo, para ser queimado. Mas o trigo não. O trigo, quando passa pela moinha, as suas palhas saem tudinho. E o trigo, o fruto, a semente, ele continua ali, ela continua ali. Porque no trigo está o alimento. O que você tem sido perante o teu Deus? O que você tem sido perante o Senhor? Você é o filho do reino? Ou filho das trevas? Ou filho do maligno? Ou filho de Satanás? Nós sabemos que o campo de plantio representa uma figura presente na parábola do joio e do trigo. Assim como na parábola do semeador, que está um pouco antes, em que a semente representa a palavra de Deus, nessa parábola a semente representa então os filhos de Deus, os filhos do reino. Então, se nós entendermos, meus queridos irmãos, o que Jesus estava querendo dizer para nós aqui, é claro, pois há uma diferença. Quando a semente foi plantada, o trigo foi plantado, o que aconteceu depois? O malfeitor veio, Satanás veio e colocou a sua semente ali, que era o joio. E essa interpretação, meu querido irmão, da palavra de Deus, sobre esse campo de plantio, nós vamos entender que esse campo, olha, veja bem, você vai entender, nesse campo de plantio, tinha duas qualidades de sementes. Tinha o trigo e tinha o joio, ao mesmo tempo. O que esse campo representa para nós? Algumas pessoas entendem que se refere então à igreja, no corpo de Cristo, no corpo da igreja, ou seja, a cristandade em geral, né? Os evangélicos.
E no meio desses evangélicos existe então uma mistura de trigo e de joio. Existe trigo, mas também existe joio. É um plantio só. Alguns estudiosos, meus queridos irmãos, veem a igreja como um corpo de Cristo. No entanto, essa interpretação mais apropriada é indiscutível. É aquela apresentada por Jesus quando ele disse aos seus discípulos: o campo é um mundo. Portanto, o mundo é um lugar onde a igreja foi plantada. E como tal deve produzir frutos. Frutos na onde? Nesse mundo. E com esses bons frutos satisfazer a fome das pessoas. Ou seja, nós somos o trigo. E nós temos que dar esse fruto para alimentar quem? Nós produzimos então a palavra de Deus para aqueles que estão no mundo. Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E não tem como, meus queridos irmãos, nós sermos o corpo de Cristo e não nos preocupar com essa palavra. Se nós fomos plantados no mundo como uma boa semente, foi para dar frutos. Jesus, ele foi claro, meus queridos irmãos, ao declarar que o campo é o mundo. Se a igreja é a expressão da semente manifesta no mundo, ela não pode fugir do seu papel principal de revelar essa verdade por meio do testemunho pessoal de cada cristão. E também pela pregação da palavra de Deus. Cada cristão comprometido com Cristo é uma expressão dessa semente, ou seja, cada um de nós somos uma semente. O mundo precisa ver em nós, meus queridos irmãos, o poder dessa semente positiva, sendo semeada em toda a terra, em todas as civilizações, em todas as raças, em todas as nações. O apóstolo Paulo instruiu Timóteo dizendo que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A salvação não é só para mim, não é só para você, não é só para aqueles que vão à igreja, não. A salvação é para todos, porque o desejo de Deus é que nenhuma alma se percam. A igreja está no mundo para produzir bons frutos. Ela é constituída pelos filhos de Deus, e como tal somos nós que geramos estas sementes genuínas do reino de Deus. E nós sabemos que existem sementes que imitam o trigo. Por isso existe a nossa preocupação em pregar o verdadeiro evangelho. Por quê, meus queridos irmãos? Porque como nós estamos pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho da salvação, existem outros tipos de evangelho por aí também, que estão sendo pregados, estão sendo anunciados, só que esses evangelhos não condizem com a palavra de Deus. Esses evangelhos não ensinam a verdade, esses evangelhos não levam você à santificação. Esse evangelho não leva você, meu querido, a parar com o teu pecado, com tua má conduta. Então esse evangelho já entra na lista do quê? Do joio. Oh, meu querido irmão, a nossa verdade precisa prevalecer sobre a mentira. Porque o joio é uma mentira que está se alastrando dentro da igreja, no meio do povo de Deus, no meio dos obreiros, no meio das obreiras, e cada dia mais o joio está se infiltrando. Deus é o Senhor desse campo de trigo, e se o campo é o mundo, nós entendemos que Ele é o Senhor do mundo. O verdadeiro proprietário desse campo é Deus, meu querido irmão. É Ele que cuida deste campo, é Ele que cuida desta lavoura, e nós temos que estar pronto como trigo verdadeiro, não como joio, não só se parecendo com trigo, porque senão a conta vai chegar o dia da colheita, e aí o que vai acontecer? O trigo vai ser separado no celeiro, mas o joio será lançado no fogo para ser destruído. Só Deus tem o direito, meu querido irmão, de propriedade.
Apesar de Satanás, o nosso inimigo, ser o ladrão e salteador, que busca tomar posse das propriedades que pertencem exclusivamente a ele, esse campo é a esfera da habitação humana. Portanto, é o mundo em que habitamos, e Deus o amou acima de tudo. Mesmo, meu querido irmão, nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu Filho, ou seja, Ele amou a todos, Ele amou a todos, com um amor imensurável, a ponto de entregar o teu Filho para morrer, ou seja, Ele tem cuidado do teu povo, Ele tem cuidado da tua semente. Mesmo Satanás plantando o joio no meio do trigo, Ele está sempre cuidando, Ele está sempre demonstrando o seu amor. Olha o que diz a palavra de Deus: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Veja bem, ele já está falando do reino do céu. É semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o seu inimigo. Quem era o inimigo? Os homens maus. Semeou o joio no meio do trigo e virou as costas. E nessa passagem, meu querido irmão, Jesus destaca dois tipos de semeadores: o homem que semeia boa semente no seu campo, ou seja, o dono daquela terra, o dono do campo do trigo, e também o inimigo, que secretamente entra naquele campo e semeia o joio. Esses dois semeadores são distintos em caráter e propósito em relação ao campo de plantio. O primeiro semeador, meu querido irmão, é o homem, o dono, proprietário daquela terra, daquele campo, também identificado como um pai de família e como o filho do homem. Na parábola anterior do semeador que nós lemos agora há pouco, o semeador tem forma dupla. Ele pode representar todo tipo de cristão que prega o evangelho de Cristo e também o próprio Senhor. Jesus também é o semeador que semeia em seu próprio campo. No versículo 24 e 27 nós encontramos duas explicações com os pronomes procedidos: o campo e o seu campo, que estabelece, meus queridos irmãos, o argumento que Jesus é o dono desse campo. O inimigo vem de fora e invade o campo que pertence ao Senhor para semear o joio, portanto, nada é dele. O semeador semeia boa semente e vai, prepara a terra, vai descansar. E aí vem Satanás, os inimigos, e aproveitam que a terra está pronta para o plantio e lança também a sua semente, e viram as costas e abandonam. Por quê? Porque ele não tem compromisso em cuidar, não tem compromisso com nada. O compromisso dele é de destruir. O diabo que semeia o joio no trigo, Satanás que semeia o joio no meio do trigo. E esse Satanás é retratado nessa parábola como um semeador furtivo, que aproveita o momento em que os servos dormem para invadir o campo de trigo. Ele é um invasor desprovido de qualquer pudor ou constrangimento diante do terreno do Senhor Jesus. Por essa razão, meus queridos irmãos, ele aparece de forma direta na Bíblia como o inimigo, como Satanás, como ladrão, como salteador. E no entanto, de maneira específica e direta, ele é identificado como o diabo. O diabo é inimigo de tudo que se relaciona ao Senhor Jesus, e portanto não tem respeito, não tem pudor. Ele se infiltra entre os filhos de Deus, ou seja, no meio do trigo ele semeia ervas daninhas, com o propósito de prejudicar a colheita final.
Ele não está preocupado com hoje, não. Ele está preocupado com amanhã. Porque se ele investir em você hoje, é amanhã que vai dar fruto. É amanhã que vai ser prejudicado. É amanhã que você vai entrar em destruição, em falência. Por isso que ele vem de mansinho. Por isso que ele vem às escondidas. De certa forma, uma trindade do bem e outra do mal, que se opõem entre si, Pai e o mundo, o Espírito e a carne, Cristo e Satanás. Na verdade, o inimigo semeou em um bom campo que não lhe pertencia. Embora esse campo pertença ao Senhor Jesus, o inimigo, Satanás de nossas almas, sempre buscará produzir o mal ali dentro. O trigo é um símbolo de um alimento, de nutrição e energia para as nossas vidas. Mas o trigo, meus queridos irmãos, também é um símbolo de alimento espiritual para as nossas almas. No Antigo Testamento, o trigo se usava como oferta no templo, juntamente com outros alimentos, como o azeite, o vinho, o sal e a cevada. O trigo era essencial, pois representava a provisão de Deus para o povo. Ele é um símbolo da provisão divina para os seres humanos. Jesus foi o semeador por excelência, enviado para semear a boa semente no seu campo. Satanás vem com sua semente maligna, que são essas porcarias que são plantadas e influenciadas no meio do povo de Deus, no meio do trigo verdadeiro. E nós temos que tomar cuidado hoje, porque o trigo, quando ele é verdadeiro, ele produz coisas boas. O trigo, ele produz a vida. O trigo, ele produz a santificação. O trigo produz a verdade. O trigo produz o pão da vida. O trigo produz a água da vida. O trigo produz, meus queridos irmãos, a vida eterna. Mas o joio só te leva à perdição, o joio só te leva ao pecado, o joio só te leva a você andar de qualquer maneira, a fazer o que você quiser, porque joio não tem compromisso com ninguém, joio não tem compromisso com a igreja, com o pastor, muito menos com Deus. Mas quem é trigo tem compromisso com a palavra, tem compromisso com Deus, tem compromisso com a verdade. Oh, aleluias! Oh, glória! No versículo 25, Jesus afirma que os servos daquele rei foram negligentes em sua responsabilidade de cuidar e vigiar do campo. O texto que nós lemos, meus queridos irmãos, nos diz: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e virou as costas. Agora aprenda uma coisa: a igreja, escute bem o que eu estou dizendo, a igreja tem um papel de guardiã neste mundo. A igreja tem um papel de guardiã neste mundo plantado. Ela não pode dormir nem descuidar-se. O inimigo semeou o joio de forma oculta que ninguém percebeu. Os servos daquele rei não perceberam, agiram com irresponsabilidade e falharam em suas obrigações. Eles deveriam estar cientes que o inimigo age ferozmente. Então a igreja, meu querido irmão, tem que se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Ah, pastor, mas você deve se preocupar, sim. Preocupar mais com quem está do teu lado, preocupar mais com tua família, não deixar que o mundo influencie a tua casa, não deixar que o mundo influencie a tua família, não deixar que o mundo influencie os seus filhos, os seus familiares. Cuide dos seus, cuide daqueles que são seus. Por quê? Porque se você anunciar o evangelho a eles, você pode ter certeza que você está plantando a boa semente, e essa semente um dia vai ser germinada, e Satanás não terá domínio, não terá como destruir essa semente. Por quê? Porque você está cuidando a todo tempo. E estar cuidando é orientar cada dia, é cuidar,
É ver se a terra não está muito seca e colocar um pouquinho de água, ou seja, mostrar o cuidado especial. Neste campo, meus queridos irmãos, que é a terra, são semeadas duas sementes distintas: o trigo e o joio. Segundo esse texto bíblico que nós lemos, o Filho do Homem, quem plantou a boa semente representada pelo trigo, enquanto o seu inimigo, representado pelo diabo, jogou o joio no meio do trigo. O que é joio? Pastor, você está falando de trigo, de joio, o que é? O joio, meus queridos irmãos, é um gênero de plantas pertencente à família das gramíneas, também conhecida como vários e vários nomes. É uma planta, meus queridos irmãos, que assemelha com o trigo. Veja bem, assemelha. Ela parece com o trigo. E o período do crescimento das folhas revela a diferença durante a floração e a frutificação. O joio, meu querido irmão, é uma espécie de ervilha selvagem, com folhas pinuladas e flores que podem ter coloração de várias cores, facilmente distinguida pela cor durante a maturação em comparação ao trigo. Quanto às plantas trigo e joio, são jovens, é difícil distingui-las, mas quando elas amadurecem, torna-se impossível confundi-las. O trigo, meus queridos irmãos, o trigo é totalmente diferente. O trigo é totalmente diferente. O trigo, quando ele nasce, ele cresce, seca, ele dá fruto. Ele faz toda a diferença. E o texto menciona aqui, meus queridos irmãos, que enquanto os homens estavam dormindo, o inimigo veio, jogou o joio no meio do trigo. Até que a espiga apareça, não há diferença perceptível. E entre o trigo e o joio, quando as pessoas olham, parece uma coisa só. Mas a diferença vai estar lá no final. Somente quando a espiga surge que é possível notar a diferença, pois o joio produz grãos pretos e não serve para nada, enquanto o trigo produz grãos e são firmes, são diferentes. O joio é considerado como uma erva daninha, não presta para nada. E muitos falam que o joio é o trigo silvestre, não tem valor nenhum. E ainda contém veneno no pouquinho de grão que tem. E a ingestão desses grãos de joio misturados ao trigo pode causar vários problemas na saúde do ser humano. É interessante perceber que o joio surge semelhante ao ramo de trigo quando é novo, e que ressalta a importância de que a igreja tem que ter zelo pelos novos convertidos. Sabe por quê? Durante a colheita é necessário cuidado ao separar o trigo, removendo todos os grãos falsos. É importante observar que o plantio do joio é feito individualmente, semeando o joio separadamente. Na visão de Cristo, a colheita e a separação entre o trigo e o joio são fundamentais. Meu querido irmão, olha como diz a palavra do Senhor: quando é plantado o trigo no meio do joio, eles crescem de igual modo. Parece a mesma coisa. E aí muitos novos convertidos que estão dentro das igrejas também parece um bom cristão, parece um servo de Deus, parece alguém que vai se destacar no evangelho. Mas quando passa um pouquinho de tempo, ele vai amadurecendo na fé, vai mostrando quem realmente é, vai mostrando quem realmente são, e vê que não tem compromisso com a verdade. Quando você anuncia a verdade, ele já distorce, já começa a dizer que isso não precisa, que aquilo lá também não precisa. E aí nós entendemos que são joios infiltrados no meio do trigo.
Meus queridos irmãos. Mas o que é o trigo? O trigo, meus queridos irmãos, é algo especial, que nos traz o alimento. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o cultivo do trigo e a importância de cuidar dele adequadamente. O trigo, devido às suas características nutricionais e proteínas, fornece grãos que podem ser transformados em farinha de trigo para a produção de pão. E em sua parábola, Jesus utiliza uma metáfora ao se referir o trigo como uma boa semente. E de forma figurativa explica aos seus discípulos que esta boa semente representa os filhos do reino. Na parábola do semeador, a boa semente era a palavra do reino, ou seja, a palavra de Deus. Nesta parábola do trigo e do joio, a boa semente produz o resultado esperado por meio da receptividade, entendimento e obediência das pessoas, que ao receberem essa boa semente em seus corações, tornam-se filhos de Deus. Além disso, o trigo é um símbolo de alimento nutricional, de energia para aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, fome e sede espiritual. Jesus foi, meus queridos irmãos, e ainda é o homem que semeia boa semente em seu próprio campo. Nós cristãos somos os semeadores do nosso tempo, e por isso ainda há semente no celeiro de Deus a serem espalhada pelo mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos satisfazer a nossa fome espiritual. A colheita, meus queridos irmãos, envolve então esperança, paciência e fé por parte daqueles que cultivaram a terra e semearam. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, escreve que o lavrador que trabalha, ele deve desfrutar dos primeiros frutos. E o apóstolo Tiago reforçou esse conceito de colheita ao afirmar: veja como o agricultor espera com paciência o seu precioso fruto da terra, até receber as chuvas de outono e da primavera. Ambas as referências bíblicas indicam que a colheita é um resultado final de um tempo de espera paciente para desfrutar dos seus frutos. Nesta parábola do joio e do trigo, a mensagem de Jesus tinha um caráter escatológico de julgamento, pois falava de separação entre bons e maus, entre justo e injusto, entre trigo e joio, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, filho de Satanás. No entanto, os discípulos de Jesus fizeram duas perguntas que merecem respostas objetivas do mestre. A primeira pergunta está no versículo 27: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio no meio do trigo? Os discípulos expressaram a sua preocupação com o fato de que o campo pertencia ao Senhor, e que o semeador era o próprio Senhor, que havia semeado apenas a boa semente. Então por que o joio apareceu nessa semeadura? Se o joio representa o mal, então devemos admitir que a existência do mal é inevitável. Como entender e aceitar a presença do mal dentro da igreja? Como compreender a sua realidade no mundo? A questão do joio e do trigo nesta parábola nos leva a um dos mistérios mais profundos relacionados ao bem e ao mal. Sem entrar na discussão desse tema, a mensagem da parábola é que o mal é uma realidade que nos expõe a Deus. O mal não é uma pessoa em si. Portanto, a ideia de que o diabo é o próprio mal é falsa. O diabo utiliza o mal para se opor a Deus. No Novo Testamento nós percebemos um certo dualismo apresentado pelos escritores. Por quê? Como o reino de Deus e o reino de Satanás, como luz e como trevas, bem e mal, verdade e mentira. No entanto, nós devemos ter cuidado para não personificar o diabo como mal. Por quê? Da mesma forma, o bem não é Deus, mas Deus é o criador do bem. O mal não é Satanás, mas o mal foi criado por Satanás.
Olha o que diz a palavra: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço paz e crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45:7. No entanto, é necessário interpretar adequadamente o mal ao qual o profeta se refere. Não há outro Deus além do Senhor. Nada pode ser feito sem Ele, ou sem a sua aprovação. Ele ordena a paz e guia tudo para o bem. Cria o mal, não o mal do pecado, mas o do castigo. Ele é o autor de tudo, o que é verdadeiro, santo, bom e feliz. O mal, o erro e a miséria entram no mundo por sua permissão, através da apostasia voluntária de suas criaturas, mas estão restritos e governados por seus justos apóstolos. No entanto, a existência do mal é um fato indiscutível. A questão filosófica e teológica do bem e o mal não cabe nesse estudo, mas devemos reconhecer que Jesus ensinou sobre esse tema, distinguindo o bom trigo e o mau joio. Naquele campo de plantio, o semeador havia semeado apenas a boa semente, mas que então surgiu a má semente. Por quê? Boa semente tem um sentido coletivo, referindo-se às sementes retiradas do burnal e lançado na terra. Devemos conviver com esse fato, meus queridos irmãos. Na igreja, o campo foi semeado com boa semente, mas constantemente nós nos deparamos com sementes daninhas, que são ervas que não prestam, que surgem para envenenar a vida dos crentes. A hospitalidade de Satanás contra a igreja está sempre presente. Portanto, nós precisamos estar atentos às suas estatutas. A boa semente são os filhos de Deus, os crentes sinceros, comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino, que representa o trigo semeado. O joio, por sua vez, consiste nos filhos do maligno, ou seja, todos aqueles que fazem a vontade de Satanás. Esse inimigo introduz e se infiltra nos filhos, no meio da igreja, no campo de trigo, para envenenar o trigo com as suas heresias malignas, com os seus conceitos espirituais, com as suas doutrinas. E muitas das vezes nós dizemos o que nós vamos fazer, porque tem pessoas nas igrejas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a verdade, estão infiltradas ali, não fazem nada, não querem saber de nada, só sabe criticar, só sabe falar mal de um de outro, só sabe fofocar, só sabe mentir, só sabe enganar, mas está dentro da igreja. E o que nós devemos fazer? É a segunda pergunta que os apóstolos fazem para Jesus. No versículo 28, Senhor, quer que nós vamos arrancar? Olha isso, meu querido irmão. Quando sabemos que o joio é uma praga no meio do trigo, tendemos a tomar medidas drásticas contra a praga, né? Jesus mostrou a impaciência dos trabalhadores daquela seara, que queriam arrancar imediatamente o joio. Desejavam limpar o campo daquelas ervas daninhas, mas o pai de família chamou a atenção deles para dois fatos. Qual é? Primeiro, seria inútil tentar arrancar o joio quando ainda estivesse verde, pois nessa fase inicial de crescimento da plantação, ambos são muito parecidos. Arrancar o joio significa correr o risco de arrancar também o trigo. Isto ilustra a existência do mal do joio no meio do trigo. Devemos então ter a paciência e esperar o tempo adequado para separar o verdadeiro do falso. Às vezes na igreja, meu querido irmão, há cristãos impacientes,
Há cristão, meus queridos irmãos, com aqueles que não correspondem com o padrão de cristão autêntico, mas Jesus nos exorta a ter paciência com ele. Tem pessoas que dizem: tem que resolver o problema agora, tem que resolver, tem que expulsar, tem que tirar fora. Mas Jesus deixa que no tempo certo eu vou agir. No tempo certo eu vou entrar com a providência, no tempo certo eu vou resolver, no tempo certo eu vou agir, eu vou colher, eu vou separar. É Ele que está incumbido disso daí, meu querido irmão. Cuidado com o processo da separação do trigo e do joio. A colheita deve ocorrer no tempo apropriado. Quando a separação entre o trigo e o joio será feita, o proprietário do campo de trigo ensinou aos seus trabalhadores que não deve arrancar precipitamente o joio, não. Mas ele disse: deixe que ambos cresçam juntos até a colheita. A igreja é formada por pessoas humanas. Inevitavelmente nós teremos que conviver com pessoas boas e com pessoas más, com pessoas sinceras e com pessoas infiéis, com pessoas que são falsas, com pessoas justas e com pessoas injustas, com pessoas verdadeiras e com pessoas falsas, até o momento da colheita. Não cabe à igreja tentar eliminar aquelas pessoas que causam problema no seu progresso. Não podemos ter a impaciência de João e Tiago, que desejavam que acendesse o fogo do céu logo para consumir aqueles que rejeitavam a mensagem de Cristo. Devemos conviver com o mal agora. Por isso podemos compreender a oração sacerdotal de Cristo por seu discípulo: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do mal. Aprendemos então com Cristo que a colheita prematura antes do tempo adequado representa uma ameaça para o trigo. São dois elementos e princípios que devem se desenvolver em paralelo até o dia da colheita. A outra verdade, meu querido irmão, a ser destacada é que os ceifeiros não são seres humanos, mas são os anjos de Deus. No presente momento, enquanto a plantação está crescendo e não alcançou a maturação ainda, ao percebermos a presença do joio, não devemos agir com precipitação, não devemos agir com intolerância. Infelizmente, a intolerância e a impaciência em relação aos crentes problemáticos dentro da igreja tem causado grandes danos morais e espirituais. Muitos cristãos novos acabam sendo excluídos juntamente com aqueles que apresentam problemas. A disciplina corretiva é recomendável para purificar o campo, mas a exclusão sem misericórdia acaba destruindo também o trigo. Quantas igrejas foram destruídas e estão sendo destruídas, famílias inteiras, devido a uma exclusão. Por quê? Porque ao invés de corrigir, vai logo e exclui. O Senhor Jesus não ensinou dessa maneira não, meu querido. O tempo próprio da ceifa vai chegar, e é Ele que vai resolver. Na parábola do trigo e do joio, podemos interpretar o versículo 30 de Mateus 13 em duas partes. A primeira parte afirma que devemos deixar o joio no meio do trigo crescer até a época da colheita. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Isso ocorre quando ao arrancar o joio do meio do trigo, corremos o risco também de tirar o trigo. Portanto, o Senhor aconselha que nós deixemos junto crescerem até o momento da colheita. Aí então o trigo ainda jovem é verde, é difícil distinguir. A diferença entre ele e o joio é muito grande. Não tem como você se diferenciar um do outro. E essa lição do Senhor pode se aplicar na vida pastoral da igreja também, onde o joio representa então elementos prejudiciais, sempre surgirá para perturbar a vida do trigo, que simboliza os fiéis de Deus.
Devemos ter paciência e a capacidade de suportar o falso, o hipócrita, os mentirosos e aqueles que fingem ser seguidores de Deus. Às vezes o Senhor permite que o joio esteja presente em nosso campo de trigo para que nós aprendamos então a conviver de maneira sábia. A segunda parte do versículo 30 de Mateus 13 nos diz: quando chegar a época da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro colham o joio e amarrem em feixes para ser queimado, depois colhem o trigo e armazenem no seu celeiro. Na primeira parte nós somos instruídos a conviver com o joio até o momento da colheita, mas na segunda parte, Jesus ele indica que a colheita ocorrerá com a consumação dos séculos, ou seja, no momento do juízo final. Então nós podemos entender, meus queridos irmãos, sobre o fim do mundo. Nesse contexto da palavra, a palavra mundo refere-se ao sistema satânico que prevalece na terra. No entanto, chegará o dia em que esse sistema será desfeito e terá um fim, dando lugar a um novo tempo de plenitude de Deus. Quando chegarmos a esse tempo, haverá uma separação entre o trigo e o joio, e mais uma vez o Senhor utilizará a linguagem figurativa e metafórica para descrever o processo da separação da colheita final. A destruição do joio seguirá um processo específico. Ele será colhido separadamente, amarrado em feixe e finalmente jogado no lago de fogo. Por outro lado, a colheita do trigo ocorrerá de maneira especial, pois o Senhor instrui os ceifeiros a reunir todo o trigo e armazená-lo em seu celeiro. E naturalmente esse processo de separação ocorrerá em dois estágios, em dois tempos diferentes. Primeiro, os ceifeiros correrão e separarão o trigo. Vão colher trigo por trigo e vão separar, que representa os justos, fiéis. E em seguida, numa segunda fase, no final de tudo, eles separarão o joio, amarrando-o em feixe e lançá-lo no fogo ardente, que é o destino final dos ímpios da vinda do Senhor Jesus. Todos os salvos, ou seja, os trigos, serão recolhidos para o celeiro dos céus. Oh glória! Oh glória! Aprendemos então com essa parábola do joio e do trigo que devemos conviver nesse tempo presente com a existência do mal em nosso meio. Mas nós podemos viver com sabedoria, prudência, com fé, com mansidão, sem nos deixarmos envolver pelo mal. Também aprendemos que o poder milagroso do Senhor pode transformar o joio em trigo, pois até o tempo da colheita temos a oportunidade de testemunhar desse milagre. Devemos compreender que há tempo para todas as coisas, para semear e também para colher, como está escrito na Bíblia. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Há tempo para cada coisa, cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você tem sido diante da presença do Senhor? Será que você tem sido o trigo, que é a boa semente? Ou será que você tem sido o joio infiltrado no meio do trigo? O Senhor Jesus nos dá essa lição hoje, meu querido irmão, para que nós venhamos a aprender que você pode estar aí se infiltrando no meio do trigo hoje. Você pode estar dentro da igreja hoje não se preocupando com as coisas celestiais. Você pode estar aí no meio da igreja hoje não se preocupando com a palavra que o pastor prega,
não se preocupando com a doutrina, não se preocupando com os ensinamentos da palavra de Deus, não tem problema nenhum, meu querido irmão. Mas vai chegar o dia que o trigo será separado. Como assim, meu querido? Ele, o próprio Jesus Cristo, virá arrebatar a tua igreja, e o trigo será tirado desta terra, esta terra que está plantado o trigo e o joio. Quando ele vier nos arrebatar, subiremos com ele. É o trigo vai subir, o trigo subirá, o trigo será separado, e aí, meu querido irmão, o joio vai ficar, e no dia do julgamento, naquele último dia do juízo final, o trigo que estará lá nas mansões celestiais com Cristo, reinando com ele, vai analisar, vai ver, vai observar que o joio que estava aqui na terra, se infiltrando no meio do trigo, vai ser lançado no lago de fogo, porque a palavra de Deus não volta atrás. Por isso eu digo a você, meu querido irmão, venha praticar as obras boas, venha servir a Deus em espírito e em verdade, venha cumprir, meu querido irmão, com tua obrigação na palavra de Deus, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Venha servir ao Senhor conforme a palavra de Deus te ensina a você servir, porque muito em breve Ele vai chegar. E pode ser, meus queridos irmãos, que você não esteja preparado. Pode ser que você não seja tirado como um trigo, mas que você fique aí como joio. E o que será de você? O que vai ser de você, meu querido irmão? O que vai ser de você, minha querida irmã? Jesus Cristo está voltando a arrebatar a tua igreja. Jesus Cristo, Ele está vindo aí, meus queridos irmãos. Nós estamos vendo que cada dia que passa as coisas estão indo de mal a pior. Cada dia que passa as coisas estão complicando. Cada dia que passa as coisas estão indo de mal a pior. Vamos semear a boa semente hoje, nesse terreno, porque Jesus ainda não voltou. É tempo de nós semearmos ainda. A colheita pertence a Ele. Pode ter certeza que muito em breve Ele, o dono da colheita, vai separar o trigo do joio. E eu pergunto para você agora, o que você tem sido? Você tem sido trigo ou você tem sido joio? Medite nesta palavra. Medite nesta palavra. Analise bem o que você tem sido, para que você, meu querido irmão, venha receber o alimento de Deus, para que você esteja preparada para o dia de que Ele voltar, você possa subir com Ele. Permaneça fiel, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Permaneça firme buscando a presença do Senhor, se orientando cada dia mais através da palavra, através da Bíblia Sagrada. E você vai ver, meus queridos irmãos, que Deus, Ele é fiel e cumpre com tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. E agora, momento de oração. Momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, a Tua palavra acabou de ser pregada agora, Pai, nesse momento. Eu venho pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência nessa vida, nesse lar, nessa família. Ah, meu Deus, quantas pessoas estão nesse momento desesperadas, Pai. Ouviram essa palavra, meu Deus, e sentiram a necessidade, meu Deus, a necessidade
de obedecer a tua voz, obedecer a tua palavra, obedecer os seus mandamentos, porque entenderam que o trigo tem que ser diferente, o trigo tem que fazer a diferença. Meu Deus, ajuda eles, meu Pai, ajuda esse meu irmão novo convertido, ajuda essa minha irmã nova convertida, que está seguindo o Senhor, que tomou a tua cruz e está seguindo ao Senhor. Oh meu Deus, tem misericórdia, Pai, fortalece agora, fortalece, Senhor, ajuda, meu Pai, eles permanecerem fiéis a Ti, ajuda eles permanecer no temor do Senhor, no amor do Senhor, fazendo a Tua vontade, oh Jesus, para que eles estejam preparados para o grande dia, o grande momento da colheita, aonde o trigo será separado, será levado no celeiro que é o céu, mas o joio será amarrado em feixes e será lançado no lago de fogo. É o Senhor quem diz que naquele último dia, meu Deus, as ovelhas serão colocadas à sua direita, e o Senhor dirá abertamente: entrai para o gozo de Deus. Oh, aleluia! Mas o Senhor diz que aqueles que estão à sua esquerda, o Senhor vão chamar de bodes. Oh, glória! E eles serão lançados no lago de fogo. Senhor, ajuda nós sermos mais fiéis a Ti, ajuda nós sermos mais tementes a Ti, meu Deus, para podermos, meu Pai, alcançar a remissão cada dia mais dos nossos pecados, a purificação, a sermos mais santos conforme o Senhor é. Obrigado, Senhor, por mais esta programação, obrigado por mais esta palavra, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus.